Promotor da Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Pedro Tomé adianta aqui no Iluminuras trechos do livro que ele acaba de lançar, Direito das Políticas Públicas. Antes dele, eu recebo a escritora Laís Rodrigues, autora de uma versão contemporânea e bem brasileira do clássico Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Baiana de Salvador, Laís é graduada e mestre em Direito, advogada e agora escritora. Primeiras Impressões é o livro de estreia de Laís. Laís, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu queria começar perguntando o seguinte, essa paixão pela literatura é responsabilidade de quem? Olha, primeiramente dos meus pais, tá? Antes até mesmo da escola. Eu lembro que quando eu era muito pequenininha, minha mãe lia para mim Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, de poemas. E engraçado é que eu não gosto muito de poema ou poesia, mas aquele livro foi o primeiro que eu lembro que eu fiquei viciada, que minha mãe toda noite lia, aí no dia seguinte, mamãe, lê de novo Ou Isto ou Aquilo. Aí ela lia de novo para mim. E a segunda série que me deixou viciada, quando também eu era bem jovem, foi a série Harry Potter. Desde então, eu sou apaixonada por fantasia. Seja medieval, a la Martin, né, O Senhor dos Anéis, ou agora que está mais conhecido, Crônicas de Gelo e Fogo, quanto fantasias como o do Jules Verne, que é Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas. Aí depois eu também fiquei apaixonada por ficção científica, então adoro Philip Dick. Suspense de vez em quando. É interessante que o último gênero pelo qual eu me apaixonei foi o romance. Foi lá por volta dos 17 anos. E muita gente, assim, geralmente os autores que eu conheço, né, eles têm uma história de desde que eu tinha 6 anos de idade eu queria ser escritor. Não foi assim comigo. Eu sempre fui uma leitora apaixonada, mas eu só me apaixonei pela escrita quando eu comecei a fazer um blog. Eu sou apaixonada também por cinema, criei um blog de cinema. E aí comecei a escrever e comecei a ficar viciada. E fui escrevendo mais e fui escrevendo mais. Então eu já estava assim, consideravelmente velha. Eu já tinha mais de 20 anos quando eu, de fato, comecei a escrever. E o cinema teve muita influência? Sempre tem, né? Por exemplo, eu sou viciada também em adaptações de livros que eu gosto. Então, todo e qualquer livro. Por exemplo, ontem eu estava escrevendo até um texto resenhando Memórias de uma Geisha, o livro, e fazendo uma crítica sobre o filme, né, e comparando ambos. Então, eu também adoro fazer isso, eu adoro comparar ambos, valorizar o que tem de bom em um e o que tem de bom em outro. Então, assim, um dos meus sonhos hoje, por exemplo, é ver o Primeiras Impressões nas telas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Primeiras Impressões, seu livro de estreia, seu primeiro livro aqui. Agora, uma curiosidade, muita gente reclama, né, quando o livro vai para o cinema. Você costuma ficar decepcionada também ou não? São diferentes mesmo? Eu acho que depende e também a gente tem que segurar as expectativas. Então, por exemplo, o Philip K. Dick tem um livro dele que é o Blade Runner, né, que é sobre os androides. Eu achei o filme do Harrison Ford, não me matem, muito melhor do que a história original, né, que é até um conto. A história original do Philip Dick. Em outros casos, o Orgulho e Preconceito, por exemplo, o filme de 2005, ele não é tão leal do ponto de vista das cenas, porque é um filme de 2 horas, não dá para você contar centenas de páginas de livro num filme de 2 horas. No entanto, para o tempo que eles tiveram, foi muito leal, não é? A gente tem também que segurar as expectativas. Um que eu gostei muito agora, por exemplo, foi o Hobbit. Eu achei que o filme superou muito, os filmes, né, a trilogia, superou muito as minhas expectativas, porque foi um livro que eles transformaram em 3 filmes excelentes. A gente tem que sempre partir do pressuposto que nunca vai ser igual, e não tem que ser igual. Em certas coisas vai ser melhor, visualmente, muito melhor do que a gente imaginava, e em outras sempre vai ter uma cena ou outra que não vai aparecer e nós vamos ficar decepcionados. É só segurar a expectativa. Você já falou aqui que sempre gostou de ler. A escrita é mais recente. Por que você decidiu publicar? Na verdade, não fui eu que decidi. Foram minhas maiores fãs, minha mãe e minha irmã, que insistiram. E eu agradeço todos os dias por tê-las em minha vida, que eu realmente não teria coragem de publicar. Por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi foi uma ficção científica / futuro distópico, né? Porque eu sempre fui fã também do George Orwell, principalmente do 1984. E eu sempre quis escrever alguma coisa nesse gênero. Eu nunca mostrei para ninguém esse livro.
Aí depois eu escrevi uma fantasia infanto-juvenil, que é sobre uma garotinha que tem sérios problemas em casa e encontra uma chave mágica. Até mostrei para minha família, mas essa eu também ainda não tive coragem de publicar. Aí finalmente veio a ideia de começar, e esse foi super despretensioso. Eu comecei a escrever capítulo por capítulo e enviando do primeiras impressões, e enviando para minha mãe, para minha irmã. E teve uma hora que elas disseram, olha só, você vai ter que publicar. E começaram a insistir tanto que eu pensei, poxa, eu vou mandar para algumas amigas blogueiras literárias e elas também insistiram que eu deveria publicar. Foi aí que eu me senti confortável, porque a publicação de um livro, basicamente, você está dizendo para todo mundo quem é você. É uma exposição muito grande, é uma partezinha de você que você está expondo ao mundo e você não sabe quem é que vai ler. Então, é necessário muita coragem. Falava, né, da sua adaptação, uma versão brasileira contemporânea. Explica pra gente. Pois é, eu sempre fui fã de todas as adaptações da Jane Austen. O que eu estou fazendo não é grandes novidades, porque assim, você tem adaptações tanto para o cinema, quanto para séries de TV, quanto na literatura. Então nós temos, por exemplo, Orgulho e Preconceito e Zumbis, do qual eu não gosto muito. Nós temos em séries de TV, Lost in Austen. Nós temos no cinema A Noiva e o Preconceito, que é indiano, Bridget Jones, que é inglês. Então, assim, o que não falta são adaptações do Orgulho e Preconceito. Aí eu pensei, gente, já teve isso na Índia, já teve isso na própria Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão já teve adaptação. E eu achei que a Elizabeth Bennet seria uma personagem brasileira maravilhosa. Então, imagina essa personalidade dela tão independente, tão crítica, com um senso de humor tão inteligente e com o nosso temperinho brasileiro. Foi aí que eu quis trazê-la para o Brasil e eu achei que uma carioca ficaria perfeita. Aí, quem seria o Mr. Darcy, né? Eu não achei que ele já combinava muito com o jeitinho brasileiro, não. Eu preferi transformá-lo num político americano e fui inspirada aí pela família Kennedy, que é uma família do Partido Democrático, a gente sabe, só que é uma família tradicional, é uma família, de certa forma, conservadora, e eu achei que caiu como uma luva. E o mais interessante é porque a Jane Austen, para a época dela, ela era muito viajada, né? Ela conhecia a Inglaterra toda. Então eu pensei, gente, se a Jane Austen vivesse no século XXI, ela ia ser internacionalizada. Ela ia ser o tipo de pessoa que ia botar ali a mochila nas costas e ia viajar pelo mundo. Então, eu quis também trazer esse lado de culturas diferentes, de lugares diferentes, para o Primeiras Impressões. E quanto tempo você demorou para escrever ou para ter a ideia até o processo final? É muito difícil precisar, porque agora eu já estou na segunda edição, né? E se a gente contar tudo, já são quase 2 anos. Até porque eu trabalho muito, eu tenho uma carga horária bem alta no trabalho e eu só gosto de escrever, ao contrário que eu também conheço muitos autores que são super disciplinados. Eu escrevo 2 horas por dia. Olha, eu posso passar 2 meses sem escrever e posso passar depois uma semana inteira escrevendo 8 horas por dia. Eu só gosto de escrever quando eu estou realmente inspirada, até porque quando você escreve romance, você tem que convencer que existe química entre os protagonistas. E para existir a química, você tem que sentir aquela paixão, você tem que estar inspirado. Então eu só gosto de escrever quando eu acordo um dia inspirada, meu marido leva café da manhã na cama, eu falo, é hoje. Hoje eu estou inspirada para escrever um romance. E isso leva um tempo. Eu não gosto de colocar prazos para mim mesma por isso, porque eu prefiro só escrever quando eu estou me sentindo inspirada naquele momento. Tem um horário especial? Tem que ser de manhã, tem que ser de noite? É a hora que eu estou inspirada. Às vezes, por exemplo, quando eu estava escrevendo Primeiras Impressões, eu tenho tanto o filme de 2005 quanto a série de 95. Aí eu acordava um dia meio inspirada, falei, vou assistir aqui um episódio da série. Ia lá e escrevia um pouco, entendeu? Não tenho essa coisa de horário, não tenho nada. Já aconteceu de eu acordar de madrugada, por exemplo, tá com insônia, eu vou lá e escrevo um pouquinho. A única questão eu tenho que estar motivada para aquilo acontecer, porque o leitor, e principalmente as leitoras, né, que meu público-alvo é muito mais feminino, elas sentem quando existe paixão de verdade e quando existe um sentimento por trás daquilo ali. A química nos romances é essencial. Eu já deixei livros pela metade do gênero romance exatamente porque eu não conseguia acreditar na química entre os protagonistas. Agora parece que essa primeira publicação abriu portas, né? Vem mais por aí. Eu espero que sim. O interessante é que, como eu já era blogueira, eu recebi muito apoio das blogueiras literárias.
Então, todos os eventos, por exemplo, que tem aqui em Brasília, ou no Rio, ou até em São Paulo, eu sou convidada para falar. Elas me ajudam na divulgação do livro. E eu tenho recebido muito carinho também delas, sabe? Quando vem uma crítica, as críticas sempre são construtivas. Muita gente me perguntou, poxa, não tem ninguém reclamando, porque sempre compara, natural, né? O meu com o original. Eu falo, olha, quando comparam, é positivamente e é de uma forma para me ajudar. Tanto que nessa segunda edição do livro, eu fiz questão de colocar algumas frases das blogueiras na contracapa, porque elas me ajudaram demais na revisão. Elas ficavam dando ideias, aí eu mandava um novo manuscrito, elas me diziam, olha, bota isso, bota aquilo. Então, assim, esse carinho e todo esse respeito mesmo que elas têm tido por mim, por essa primeira obra que eu publiquei, foram essenciais para eu divulgar. Isso é muito importante, né? Que é o retorno de quem está lendo efetivamente. Exatamente, principalmente sendo fãs da Jane Austen, porque, como é óbvio, eu foco mais naquelas pessoas que já gostam do original e já conhecem bem o original. Então, elas até me disseram, olha, ousa mais nessa cena, pode colocar... Porque o que acontece? Uma coisa interessante da Jane Austen é que, para a época, ela era muito adiantada. Ela fazia críticas sociais, principalmente, que não eram tão comuns de uma mulher fazer, né, no século XIX. E eu queria fazer isso também, então eu incluí algumas críticas, incluí algumas cenas que à época eram tabu, hoje não são mais. Não é nada muito hot, tá? Não é nada 50 tons de cinza, mas é óbvio que você tem que ter namoro, porque as pessoas hoje não se conhecem e se casam. Então eu também mudei o romance entre os protagonistas por isso, para ser mais realista e mais de acordo com o século XXI. Agora, você tem 2 livros escritos não publicados, tem o Primeiras Impressões e tem contos também, não é isso? Eu publiquei um conto chamado O Reencontro, que é inspirado no Persuasão da Jane Austen, que na verdade eu publiquei para ajudar também na divulgação do Primeiras Impressões. E foi uma antologia chamada De Repente Nós, cujo coordenador é o Leandro Schulay, que é um escritor muito bom de fantasia. E no final do ano vai ser publicado um livro do Sesc DF, da premiação dos contos de Machado de Assis, e o meu conto foi um dos selecionados. Ele se chama O Armário e é um suspense que fala sobre violência doméstica. Bom, tem muita coisa aí pela frente, são temas contemporâneos. Sim. Isso é muito legal, mas nosso tempo infelizmente terminou. Eu queria te agradecer bastante pela sua participação aqui. Muito obrigada a vocês. Bom, este foi apenas o primeiro trecho do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o promotor de justiça, Pedro Tomé. Não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar com o promotor de justiça, Pedro Tomé. Pedro, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Onde você nasceu? Pernambuco. E que tipo de influência Pernambuco teve na sua formação? Bom, Pernambuco é um estado de tradição, de história, e nós temos grandes pensadores em Pernambuco. Joaquim Nabuco, por exemplo, que foi um anti-escravagista, Gilberto Freire, né, o pai da sociologia. E nós temos grandes músicos, Mestre Capiba, do frevo, Alceu Valença, né? Então eu acho que Pernambuco tem essa coisa da tradição, da cultura, tanto erudita quanto popular. E são referências para você? Para mim são referências, sim. Gosto do frevo, gosto do maracatu, da ciranda. Me lembro criança no carnaval, brincando de ciranda, rodando na ciranda. Então, isso tudo me influenciou profundamente. Eu sei que você gosta de artes, né, de uma forma geral. Sim. A verdade é que a minha família toda aprecia muito as artes, né? Minha mãe é uma grande pianista e eu cresci ouvindo música clássica. Meu bisavô, meu avô tinham grandes pinacotecas, então também aprecio muito a pintura. E sou cinéfilo, gosto demais de cinema e de literatura. Que filmes você gosta? Eu gosto muito de Stanley Kubrick, gosto muito de Ingmar Bergman, Woody Allen, gosto de Almodóvar, enfim, eu tenho um gosto bastante variado para o cinema. E eu sou fã na literatura de um grande escritor tcheco, chamado Kafka. E no cinema nós temos 2 grandes filmes sobre Kafka, sobre a obra de Kafka. O Processo, de Orson Welles, e posteriormente de Steven Soderbergh, nós temos o filme chamado Kafka, que faz uma mescla de algumas obras literárias de Kafka. E por que você gosta tanto dele? Na verdade, eu sinto um pouco de identidade com Kafka. Apesar de Kafka ser extremamente pessimista, não é? Ter esse lado pessimista, mas eu percebo que Kafka
ele trabalha com a tensão, com a contradição entre a racionalidade e a irracionalidade, que eu acho que é muito importante para a gente viver no mundo contemporâneo, com essa complexidade do mundo contemporâneo. Como é que você traz isso para o dia a dia? É justamente porque a gente constata que na prática a vida é irracional, a gente não tem controle absoluto sobre as coisas, né? Então, muitas vezes eu me deixo guiar pela vida, né? E tento deixar a vida me levar, porque a gente não tem o controle sobre tudo, a gente tenta racionalizar tudo, mas o fato é que a vida é complexa. E dos livros do Kafka, você tem um favorito? Bom, é difícil dizer o favorito, porque Kafka tem, né, uma obra extensa e fantástica. Eu gosto especialmente do Processo e A Metamorfose, né? Mas Carta ao Pai, O Castelo, os contos de Kafka, o primeiro livro dele, publicado em 1913, Consideração. Então, eu acho que a obra de Kafka é uma obra primorosa. Vou fazer uma pausa então aqui, Pedro, para a gente lembrar um pouco da vida e da obra de Franz Kafka. Formado em Direito, o escritor tcheco dividiu a literatura com o emprego em uma companhia de seguros, mas não gostava da situação. Dizia o seguinte: tudo o que não é literatura me aborrece. Kafka morreu com apenas 40 anos. Assim mesmo, escreveu clássicos como A Metamorfose, O Castelo e O Processo. Que outros livros, Pedro, e que outros autores você gosta? Bom, obviamente que eu gosto dos autores nacionais, né? Machado de Assis. Gosto muito também da literatura portuguesa, Eça de Queiroz, Mário de Sá Carneiro. E gosto da literatura internacional, né? Gosto de Dostoiévski, obviamente, que é um grande autor. Gosto de Virginia Woolf. Gosto de Oscar Wilde, da literatura inglesa, né? Eu gosto dos clássicos, confesso. Qual é a relação para você entre o direito e a literatura, se é que tem? Eu não separo mais, eu cheguei num estágio da minha vida em que eu não faço mais tanta separação, não compartimento muitas coisas. Eu vejo o direito também como uma forma de arte, né? É um pouco curioso porque o direito pode ser muito seco e muito duro, né? Especialmente um promotor criminal, como é o meu caso, né? Trabalha com a dureza da lei, dura lex sed lex, mas eu acredito que a gente também pode fazer arte no direito. Eu me lembro de uma ação no início da minha carreira, que eu entrei relativa aos lares abrigados, relativa ao problema da saúde mental no Distrito Federal, na implementação de políticas públicas na área de saúde mental. E eu citava nessa minha ação civil pública obras do cinema, né, O Estranho do Ninho, de Milos Forman, e citava também O Alienista, de Machado de Assis, que abordam a loucura, né, o transtorno psíquico. Então, eu procuro sempre fazer no meu trabalho e em todo o meu trabalho, tanto como escrevendo agora, né, quanto no meu dia a dia na promotoria, algum link, alguma ligação com a literatura e com as artes. Bom, falando aí que você agora escreve, eu estou aqui com o seu primeiro livro, você tem coautorias, né, mas esse é o seu primeiro livro solo. Está aqui comigo, Direito das Políticas Públicas. Como é que foi o processo para escrever esse livro e por que você resolveu tratar desse tema aqui, Pedro? Primeiro que as políticas públicas é um tema extremamente atual e novo no Brasil. No exterior, no direito comparado, não é tão novo. Na década de 70, o Tribunal Constitucional Federal Alemão abordou a questão das políticas públicas educacionais em sede de controle de constitucionalidade, controle abstrato de constitucionalidade. No direito dos Estados Unidos, absorver-se o tema das políticas públicas oriundo das ciências sociais. Da mesma forma, no Brasil, está havendo uma absorção do tema das políticas públicas pelo direito. Na verdade, políticas públicas é um tema que perpassa todas as ciências sociais. A ciência política trata das políticas públicas, as ciências sociais, né, a sociologia, a ciência da administração fala da gestão de políticas públicas e o direito agora se apropria também desse tema, sob a ótica, obviamente, do direito, a ótica jurídica. E a tentativa aí é de fazer uma abordagem jurídica do tema, ou seja, quais são os instrumentos jurídicos disponíveis para a implementação, realização das políticas públicas. E no direito, é um tema novo ou não? É um tema novo no direito. Veja que no direito comparado é da década de 70, né, que nós temos as referências do século passado, mas no direito brasileiro é um tema extremamente atual.
atual mesmo, né? A sociedade brasileira cobra muito isso hoje. Sim, e o Poder Judiciário e o Ministério Público em especial têm dado uma grande contribuição dentro desse tema, né? Como? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já aborda a questão das políticas públicas há algum tempo, ok? O ministro Celso de Mello, por exemplo, tem jurisprudências magníficas tratando do tema das políticas públicas e abordando a questão do mínimo existencial, abordando a cláusula da reserva do possível, alguns temas técnicos do direito e enfrentando essas barreiras para a realização das políticas públicas. Porque nós temos um Estado que, infelizmente, às vezes é inerte, é omisso com relação às políticas públicas. E daí porque a presença do Ministério Público e do Poder Judiciário ser importante como indutores, até mesmo às vezes como formuladores de políticas públicas, diante dessa ausência, leniência, ineficiência, omissão do Estado. E como passar isso diretamente para as pessoas, Pedro, que ela tem esses direitos que muitas vezes elas não sabem? Bom, os direitos estão esquadrados na Constituição Federal, né? A legislação também trata desses direitos, explicita esses direitos. Esses direitos existem. O problema é a realização desses direitos, a implementação desses direitos. Então, quando a gente fala de políticas públicas, a gente já está falando, dando um passo a mais, um passo adiante. Nós estamos falando da realização, da operacionalização desses direitos. A gente não está mais enumerando, elucubrando, fundamentando direitos apenas, teoricamente. Nós estamos cuidando do aspecto operacional desses direitos, como é que a gente pode trazer isso para a realidade, né? Então, a população precisa ter consciência e participar também desse processo das políticas públicas, né? A participação política da população se dá por meio da participação política em sentido estrito, né? Plebiscito, referendo e também através do controle social. Tá? A população tem direito a um controle do Estado, também pode controlar o Estado. E, obviamente, que o Ministério Público também é um instrumento de controle social, no meu entender, porque o Ministério Público é o defensor do povo, segundo a Constituição Federal, e o advogado da sociedade, a magistratura em pé. Ele é o promotor de justiça, o membro do Ministério Público é um advogado da sociedade, ao mesmo tempo em que é um magistrado, mas um magistrado que não é um magistrado inerte, jurisdicional, que recebe a causa e decide, mas é aquele que provoca a jurisdição. Então, eu entendo que o Ministério Público, nesse sentido, defende o povo, defende a sociedade transindividualmente. Agora, uma curiosidade, Pedro, você trabalha, tem uma longa jornada no Ministério Público e arrumou tempo para escrever também um livro. Como? Então, foi realmente uma luta. Na época que eu fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo, eu realmente precisei me concentrar para fazer a dissertação de mestrado. E era algo novo, porque envolvia a aproximação do direito com a ciência da administração. Você é graduado em Direito e em Administração. Então, eu tenho essa dupla formação e no mestrado eu quis ter essa experiência científica, de trazer, juntar de alguma forma essas minhas duas experiências acadêmicas. E o livro é fruto justamente dessa tentativa, dessa experiência científica de aproximação entre as duas ciências. E, na verdade, de acabar um pouco com essas barreiras, essa visão cartesiana de separar as ciências, né? E de ver que, por exemplo, o tema das políticas públicas, ele perpassa todas as ciências sociais. Então, essa é a proposta. Foi difícil, porque eu era titular, à época, do Tribunal do Júri de Ceilândia. E Tribunal do Júri implica muito controle emocional, um desgaste emocional muito grande do promotor de justiça. Numa cidade que é considerada a cidade satélite mais violenta do Distrito Federal. Eu fui titular do Tribunal do Júri, da primeira promotoria do Tribunal do Júri de Ceilândia durante 5 anos. Depois, em Braslândia, 2 anos também do Tribunal do Júri. Então, foi desgastante, mas eu acredito que esse esforço foi válido e o fruto está aí. Ficou satisfeito? Eu estou satisfeito, espero que os leitores gostem. Tem mais um livro previsto aí, você acabou de lançar este, mas tem mais algum aí previsto ou por enquanto não? Por enquanto não, vamos trabalhar com este que acabou de ser lançado. Mas, obviamente, que a carreira da doutrina, né, de escritor está em aberto. A gente quer trabalhar, quer lançar a 2ª edição desse livro, agora adaptado com o novo Código de Processo Civil. Ok. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Paulo. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem.
Tchau.